Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar de Jeffrey Dahmer. Sim, porque vocês me pediram muito, porque, muito sinceramente, eu não gostaria de ter que falar desse cara aqui, mas, né, vamos deixar as emoções aí um pouquinho de lado, como eu sempre digo. Bom, eu não sei da história desse cara, sei muito por cima, de acordo com o que saiu aí, acredito por causa de uma série que foi lançada sobre ele. Também não assisti a série. Vou me basear aí no que vocês queriam saber sobre ele, que é se de fato ele tinha transtornos psicológicos, né, mentais, que fez com que ele cometesse esses atos. Eu não vou falar da história dele aqui, como eu sempre falo, fazer um resumo, porque são coisas bem pesadas. E até mesmo, gente, porque eu não... Como eu falei, já tô fazendo um esforço enorme de trazer esse caso aqui e fazer a leitura sobre ele. Como que isso pode ter começado, né? Se de fato ele tinha algum transtorno, qual a origem, se é físico, né? Como a gente viu aqui já muitas vezes, se é algo físico mesmo, né? Do corpo, enfim. Natural, vamos dizer assim, ou se foi algo provocado de acordo com alguma experiência que ele passou, e como ele pode estar agora no plano espiritual, afinal de contas ele desencarnou em 94. Então é isso. Para quem não conhece a história dele, eu sugiro que dê uma lida e uma pesquisada antes de assistir o vídeo, porque aí você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu. Se você está chegando agora por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que a YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Não se esqueça de deixar o seu like já no início do vídeo, que é muito importante. Me siga nas minhas redes sociais, que eu deixo o link aqui embaixo com todas elas para vocês. E o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas e valores e conseguem fazer o agendamento por lá também. Qualquer dúvida, eu deixo o número de telefone aqui para vocês entrarem em contato, se precisar de alguma ajuda. E vamos começar o nosso caso de hoje. Bom, como falei, vamos direto ao ponto, né? Direto ao assunto aqui principal. Fazer uma leitura geral sobre esse moço e ver aí o que nos diz sobre ele, tá bom? Dentro da mente de um ser humano. Vamos ver o que nos diz aí sobre esse moço. Vou tentar fazer o mais rápido possível, tá, gente? Porque quanto mais tempo a gente passa nessa energia, pior, tá bom? Já começa aqui com questões espirituais e kármicas, né? Não tem nem o que falar, não tem nem como fugir disso. Mas no sentido não só dessa vida, em tudo que ele fez nessa vida, tudo que aconteceu, mas em outra também, ou em outras, várias outras. Já pode ser um histórico mesmo, sabe, do espírito dele. E de baixíssima, né, vibração, vamos dizer assim. Muito provavelmente é um espírito errante, né? E possivelmente um espírito aí que se negou a evoluir e melhorar. Por que, né, causa tanto impacto pra gente? Porque a gente chegou nesse estágio em que a gente acha tudo isso errado primeiro,
porque em algum momento em outra vida a gente pode ter feito isso, ou porque a gente aprendeu essa lição, ou passando, ou fazendo, ou até mesmo, sendo um espírito aí com tendência a coisas melhores, a tomar o melhor caminho, aprendeu sem precisar passar por essa situação. Mas uma tendência, e a gente está falando aqui do ser humano, principalmente se tratando dessa questão da evolução, a gente errar muito e fazer muita besteira antes de melhorar, de ser um ser humano melhor, E também impressiona porque, por mais que a gente ainda veja maldade nesse mundo, hoje em dia, é raro a gente ver coisas nesse sentido, mas muitas vezes porque a pessoa não tem só coragem de fazer, mas ela tem aquela essência dentro dela. Tem gente, por exemplo, que... Enfim, gente, são várias coisas, E aí a gente entra em todas as coisas que são consideradas crime. E até mesmo envolvendo pessoas ali menores. Tem gente que não pratica, mas tem gente que tem essa essência e a gente vê muito por aí. Só não tem coragem de colocar em prática, mas significa que em algum momento ali daquele espírito, em vidas passadas, ele cometeu aquilo, por isso que ele vem ainda com tendências. E pode ser o caso desse moço. Conseguem compreender? Vai muito além. Vai muito além dessa vida, vai muito além do que ele viveu nessa vida. E pode ser que o ambiente que ele viveu, até mesmo a família que ele viveu, pessoas ao redor dele não facilitaram isso. Pessoas que muito provavelmente deveriam, ou tinham a missão nessa vida de manter ele longe de tudo que causasse uma queda dele como espírito, Isso pode não ter acontecido. Muita coisa nesse moço poderia ter sido evitado, tá? E eu não sei. E aí quem sabe da história dele, quem acompanhou, quem viu a série, sabe me dizer se ele teve mais vítimas, homens ou mulheres. Pelo que eu tô vendo aqui, não foi mulher. E eu acredito que esse moço, ele não só sentia atração por homens, quanto talvez ele não se identificasse como um. Tá me falando muito aqui de uma energia feminina, isso tá muito claro. E além disso, isso causando confusão na cabeça dele. Vai saber em que tipo de família que ele cresceu, vai saber que tipo de relação que ele tinha com isso, que tipo de problema que ele tinha com isso na mente dele. Isso pode ter causado muita coisa, principalmente não sabendo lidar com isso. E isso, de uma forma ou de outra, trazendo ódio. Com os homens, era prazeroso. Entendem? É bem difícil a gente conseguir compreender a mente de uma pessoa assim. Então, estou falando assim bem resumidamente para vocês entenderem o ponto principal da questão. Eu acredito que a principal questão foi essa. Primeiro, tendências espirituais, coisas que o espírito dele já estava voltado a isso. É como se ele fosse um espírito em reabilitação. Vamos pensar aí alguém dependente químico. Quando a pessoa ela passa por um detox ali, por um processo de tratamento para se livrar dessas substâncias, a partir do momento que ela volta para a sociedade, que ela já está limpa daquilo, ela deve se manter distância disso. De ambientes que levem ela aquilo de novo. Uma reinserção ali na sociedade, de forma que ela não caia novamente nisso. E assim é a reencarnação. Ele passou ali por um processo de limpeza depois da última encarnação dele, provavelmente bem intensa também, e talvez até bem mais. Ele nessa encarnação deveria ficar longe de situações que causassem isso a ele.
E provavelmente numa outra encarnação ele foi mulher. Muito provavelmente por isso ele se sentia dessa forma e é muito natural. É aquela coisa, né, de nascer no corpo errado, mas na verdade é simplificando muito as coisas, né? Por isso essa sensação de não se encontrar, não se compreender, não se aceitar, né, da forma que veio, se sentir de forma diferente, isso causando uma confusão mental se a pessoa não souber lidar. Se as pessoas à volta não souber lidar. Então foi tudo muito complicado na mente desse moço, tá? A maior dificuldade vindo daí e a facilidade também, tá? Houve muita negligência, principalmente, acredito eu, tá? Sem querer julgar a família, mas eu acho que teve muita coisa que eles deixaram a desejar, muita coisa que eles poderiam ter feito, tá? Porque, como eu falei, era um espírito que precisava de disciplina. Ele estava em um processo que ele não poderia ter recaída. E os pais, até mesmo espiritualmente, têm essa missão. A gente veio como se a gente precisasse ser responsável por aquele espírito, para garantir que aquele espírito não vai se desviar do caminho dele. Quando isso não acontece, é complicado até mesmo, né, no sentido kármico para essas pessoas envolvidas. Então deixaram a desejar, teve negligência familiar. Envolvendo até mesmo coisas que ele pode ter vivenciado. Influências, exemplos. Muita coisa poderia ter sido evitada assim, tá? Muita. Não tô dizendo, obviamente, que a culpa é da família. Afinal de contas, você nunca pensa que seu filho vai virar uma pessoa assim. Mas limites, regras. Se importar, eu acho que já é um bom começo, sabe? E uma confusão que se criou aí na cabecinha dele, né? Principalmente com relação ao corpo, a todo o processo físico, né? Uma obsessão que ele tinha nesse sentido. E influenciado total também, tá? Total não, né? Vamos dizer assim, parcialmente, mas grande parte, espiritualmente, negativamente. Porque todo mundo que comete ato desse tipo não necessariamente está sendo influenciado pelo lado negativo espiritual, né? O lado das trevas, o lado trevoso, mas está sendo instrumento na mão deles. É como se entrasse no mesmo padrão vibratório. Então, a partir desse momento, cria-se vínculos, laços. Entra ali num processo de eles alimentando tudo de ruim que existe naquela pessoa. E imagina isso vindo de vida a fio. Então, é bem complexo. Sim, existe aí toda uma questão aí, espiritualmente falando, de influências negativas espirituais que tinha nesse moço, sim, mas porque eles sabem
do potencial dos espíritos de melhorar, de evoluir. E o processo de reencarnação nada mais é do que isso, né? A gente está se dando uma chance de consertar, de melhorar. E da mesma forma que a gente vem com espíritos, com mentor, com guias, né, protetores, pessoas destinadas a nos ajudar a se manter no caminho correto, a gente também tem os obsessores, os trevosos que querem desvirtuar, que querem desviar a gente do caminho. Por isso que é assim, uma luta contínua a vida inteira contra esses seres. Por isso que Jesus falou, orai e vigiar, porque não tem mais o que fazer. É o inimigo oculto. Chegar ao ponto da pessoa não saber mais identificar o que é ela e o que é esses espíritos influenciando. E vocês imaginam isso uma vida inteira, desde que essa pessoa se entende por gente. Então, sim, tinha muita coisa dele? Tinha, mas muita coisa vinha de fora de influência negativa, colocando ele nesse caminho justamente porque era conveniente que fosse. Tanto para o processo dele pessoal, quanto para as vítimas que eles fizeram. Então, gente, vai muito, muito, muito além do que aquilo que a gente consegue enxergar. E quando a pessoa está nesse processo, ela não consegue identificar, ela acha que é dela, que são vontades dela, desejos dela. É por isso que mesmo numa situação assim, se tratando dessa pessoa, se tratando de tudo de ruim que a gente sabe que ele fez, até mesmo, né, só para quem não sabe, falando, gente, de alguém que se alimentou aí de carne humana. Consegue entender o nível da coisa? Até mesmo nesse cenário, eu não consigo julgar. Não consigo apontar o dedo, dizer que era uma pessoa 100% ruim e, sabe? Porque a partir do momento que a gente olha por essa perspectiva, tudo bem, não é passando a mão na cabeça, pelo contrário, a gente deve sim enxergar todos os erros da pessoa, condenar os erros, mas não condenar, né, como se fala, o pecador. Até mesmo porque tem muito mais coisa por detrás disso. Ele não foi 100% algoz, ele foi vítima de alguma coisa, nem que fosse dele mesmo. E a partir do momento que a gente tem essa visão, aí é que a gente julga menos a pessoa. Que a gente começa a pensar, tipo, que será que eu também não fiz em outra vida, hein? Que eu não me lembro. Se colocar o dom de se colocar no lugar do outro. Por pior que a pessoa possa parecer ser, ela também tinha as questões dela, os processos dela. Quem é gente, né, na verdade, para condenar quem quer que seja. Mas assim, começou, eu vejo que o que deu o gatilho nele foi isso, essa questão principalmente de não se compreender, se culpar por isso. Ele deve ter sofrido sim muitas questões por isso, por se identificar aí, pelo que eu tô vendo, tendo uma energia mais feminina, com isso, pegando a versão a mulher, né, enxergando isso de forma distorcida, mas tinha sim várias questões psicológicas, mas eu acredito que muito mais nesse sentido de não ter empatia, não se importar com o sofrimento do outro. É claro que isso deve ser um tipo, né, de transtorno, mas não vejo um transtorno que fizesse ele fazer isso. E dificilmente isso acontece, sabe? Uma distorção da realidade que a pessoa não compreenda que aquilo é errado, que ela faça de forma que seja motivada pelo transtorno psicológico dela. Principalmente nesse caso dele eu não vejo. Eu vejo muito mais ligada a outras coisas, de não ter empatia, amor ao próximo, não se importar, não
não sentir a dor do outro, se importar apenas com ele. Deve ter algo nesse sentido. Mas nada que causasse ou motivasse ele a fazer essas coisas. Eu acho que indiretamente sim, né? E é claro que colabora, mas eu vejo que foi muito mais criado do que tudo, sabe? Talvez crescer em um lar sem amor, sem carinho, não sei. Não sei, gente, mas questões familiares e principalmente se tratando da base, de repente quando ele era criança, coisas que aconteceram com ele, então eu não vejo sendo um monstro que se criou do nada, sozinho. Infelizmente, vocês veem que a coisa é muito mais complexa, né? Do que a gente simplesmente colocar tudo num potinho, no mesmo balaio e dizer pronto a isso. Não, a gente vê que tem questão kármica, espiritual, de obsessores que ele tinha, de influências de outras vidas e de trevosos, e a questão dele com ele mesmo pessoal, né? Questões psicológicas, influência familiar, falta de controle familiar, nossa. Então, assim, vai muito além, tá? E ainda tem essa questão que eu falei, esse fascínio que ele tinha, tá me falando muito aqui. E não só do corpo, mas isso também veio de algum lugar. O que eu tô tentando entender é o que esse menino passou, o que esse menino viu ou vivenciou que causou isso nele. Eu acho muito da família, mas enfim. Essa coisa, essa obsessão que ele tinha com o corpo humano, de manipular o corpo. E principalmente envolvendo o corpo pós-vida. Ele acreditava real que ele poderia transformar as pessoas em zumbi. E eu tô vendo isso aqui, tá? Principalmente essa coisa de manipular o corpo depois, né, que a pessoa perdeu a vida. E não é loucura não, gente. Não é algo que ele possa ter falado ou feito de forma assim, não. Eu vejo que ele acreditava e que ele tentava fazer isso. Passada. E era meio que um estudo, tá? Testes. E, gente, ele pode ter tirado a vida de bem mais pessoas do que a gente imagina. Mas principalmente isso, essa questão, né, da manipulação do corpo, principalmente com as pessoas já sem vida, ou esse processo, né, enfim, ali que ele fazia com as vítimas. E ainda tem essa, né, eu não vejo que a intenção, por mais que as pessoas considerem ele um serial killer, eu não vejo que a intenção dele era tirar a vida. De fato, não vejo. Ele tinha prazer nisso tudo, em todo esse processo, em tudo isso que ele fazia. Mesmo. Mas ele não era como que eu posso falar assim, o ápice para ele, tirar a vida das pessoas. O que geralmente é, nesses casos, é justamente o prazer de tirar a vida. Nesse caso dele, não. Ele tinha fascínio pelo corpo em si, em manipular o corpo e em estudar. É uma coisa, gente, desculpa, que causa repulsa. Estudar e fazer o que ele quisesse, fazer as experiências dele lá doidas. E eu acho que vai muito além disso que que se sabe que ele fazia de fato, tá? Eu acho que a situação pode ser muito pior do que isso. Gente, meu Deus. Talvez o destino dele fosse ser médico
ou algo do tipo, né? Ele tivesse uma tendência a isso e ajudar as pessoas, né, e tudo mais. E geralmente pessoas que fizeram muito isso em outras vidas, que tiraram vida de pessoas, que maltrataram pessoas, vêm com a missão de tratar pessoas, de serem médicos, de curar. Isso acontece muito, tá? E acontece que, né, nesse caso, ele com certeza se desviou do caminho. Como eu sempre falo para vocês, não existe apenas um destino, ele não tinha que ser assim, fazer isso. Foi apenas mais uma tentativa frustrada que muito provavelmente ele não terá aqui na Terra, tá? E isso a gente vai ver também a questão do plano espiritual. Tendo a sendo mais ligado a essa coisa do físico e tratar o físico, a diferença é que ele foi levado para o lado oposto e tudo isso acabou acontecendo. E tem outra coisa, até mesmo numa outra vida, que ele foi uma pessoa muito ruim, tirou a vida e talvez de muitas pessoas também, pode ser que seja conhecido, que tenha marcado também a sua época. Ele nasceu em 60. Antes disso, eu acho que a gente teve aí, sim, algumas pessoas marcantes, algumas pessoas que praticaram esse tipo de coisa e que ficaram, sim, aí famosos, né? Por isso. Eu vejo que tem grande chance, tá? Além dele ter feito tudo isso, ser voltado a isso, né? Ele pode ter até mesmo ficado famoso também, no sentido de vir a público, né? Tudo isso que ele fez, de não ser uma coisa aí que ele passou despercebido durante essas vidas dele. Pode ser que ele já tenha esse histórico. Nossa. Então é isso, tá? Vou fazer logo outra tiragem aqui, que é o que eu falei. Eu não consigo mais me manter por muito tempo nessa energia dele, não. Deus me livre. É isso, me falando de um processo kármico legal e várias outras vidas, tá? Ele pode ter cometido esses atos, pode ser aí um espírito errante, né? Vamos dizer assim, complicado. E aí teve a oportunidade, né? A chance de fazer diferente, infelizmente não fez. E aí começando nesse sentido, né? No caso aí da atração dele por homens, tá? Isso me fala claramente aqui. E olha o que as pessoas problematizam, né? Eu sei que não deve ser fácil, principalmente na época que foi, de repente a família e tudo mais, mas assim, caramba. E aí sim, há muita coisa. Principalmente toda essa questão dele pessoal, né, e tudo mais, eu acredito que tinha muito a ver com a família. Muita coisa a família poderia ter evitado, sim. Eu vejo uma influência, muita coisa começando através da família. Talvez um gatilho aí para que tudo isso começasse, tá bom? Eu não sei se isso é sabido de alguma forma. Principalmente essa questão aí de manipular corpos, né, e tudo mais. Principalmente... Ai, gente, peraí, deixa eu respirar. Corpos aí sem vida, tá? Nossa, gente... Tenho nem que falar aqui, tá? E era algo que ele tinha fascínio, tá bom? Era um fascínio, era algo que... Uma loucura que ele achava que ele conseguiria estudar. Fazendo as pessoas de rato de laboratório. Eu acho que isso resume bem. Foi isso que levou ele a toda essa situação, né? Tudo isso, né? É o que eu falo, não existe. Sabe, não tem como colocar tudo num potinho assim, dizer, ah, foi isso, sabe? Não,
diversos fatores, diversos. Ele está agora no plano espiritual. Que cheiro é esse, meu Deus? Gente, é surreal o que a gente sente, tá? Um cheiro de hospital. Esse moço, ele não vai ter permissão de reencarnar, mesmo que não seja aqui na Terra, até a última das suas vítimas perdoe. Permita. Mas por que, assim, a culpa dele pode impedir ele de seguir em frente? Porque vocês acham que as pessoas se mantêm no umbral, ou enfim, qualquer outro lugar de sofrimento, porque elas são obrigadas? Porque tem ali um carrasco segurando elas, obrigando que elas permaneçam ali? Elas vão sair dali quando elas não estiverem mais compatíveis com aquela energia. Aí sim, os seres de luz vão conseguir se aproximar desses espíritos. Acontece que às vezes esses espíritos não conseguem nem enxergar os seres de luz se aproximando porque eles não têm a mesma vibração. Eles nem sentem a presença. Não permite. A partir do momento que ele se abrir para isso, que ele se livrar da culpa, que as vítimas dele pararem de atormentá-lo, né? Porque acabam sendo fantasmas na vida dele, no plano espiritual, né? É como se fosse um processo mesmo de acerto de contas, tá bom, gente? Ainda tá bem longe disso acontecer. Eu não diria nem que ele tenha sido resgatado ainda, mas acredito que irá, tá bom? Acredito que irá sim, porque ninguém é tão ruim que não mereça misericórdia, que não tenha, né, o amor da espiritualidade maior, que não seja digno. Ele só precisa se livrar dos fantasmas dele. E aí sim, tá me falando que é um processo kármico aí ferrado de aprendizado que ele vai precisar passar, e o sofrimento mesmo, a dificuldade bem forte, para poder se livrar disso, tá bom? Mas é isso, acredito sim que ele esteja aí em algum lugar, né? Mas ainda assim, em sofrimento, não por falta de vontade de ajudar ou por orações que ele não tenha recebido, né? É um processo dele, gente.
E aí, acredito que vai depender muito aí de suas vítimas também, tá? Mas ele será resgatado sim. Só que, por mais que ainda tenha muito tempo, né, do seu desencarne, imagino o tanto de débito que esse moço não tem. Então, assim, vejo ainda um sofrimento, tá? Ai, ai, principalmente questões aí envolvendo as vítimas, né? Tudo isso, rancor. Gente, você aí que ainda não perdoou a sua prima que falou mal de você, depois de todo esse tempo, por que você acha que uma vítima de uma situação dessa vai perdoar, às vezes não perdoa? É por isso que a gente precisa reencarnar muitas vezes com essas pessoas novamente para poder recuperar, né? Ter esse perdão e tudo mais. Então, e muitas vezes não se trata só da gente. Não é tão fácil assim as pessoas se livrarem desses pesos de culpa, de rancor, de mágoa. É bem difícil. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Me diz aí se você conhecia esse caso, se você acompanhou, se você assistiu a série, o que você acha, o que você pensa. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.